Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente. Inicio, como em todas as quartas, prestando uma sincera homenagem aos vitimados pelo Covid-19 e todos os familiares. O encontro de reflexões dessa noite fala como tema a vontade de sentido. É um título, no mínimo, intrigante, e ele está baseado na obra de uma eminente figura da psicologia e da filosofia chamado Viktor Frankl. Para falar um pouquinho sobre essa pessoa especial chamada Viktor Frankl, um austríaco nascido em Viena em 1905. Ele morreu há não muito tempo, em 1997. Médico, neuropsiquiatra, ele é fundador de um tipo de terapia chamada análise existencial. E durante esse encontro dessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre essa abordagem, as ideias do Viktor Frankl e qual é o sentido, o vínculo que ela faz com as crenças que nós alimentamos e a gente costuma colocar em pauta nas nossas reflexões aqui nos encontros de quarta-feira. O Dr. Viktor Frankl, ele ficou mundialmente conhecido quando ele relatou num livro em especial o seu grande best-seller chamado Em Busca de Sentido. Aliás, recomendo a todas as pessoas que estão me assistindo guardar esse título, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro fala das experiências desse médico durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele sobrevive a 4 campos de concentração, sendo que o pior deles foi o campo de Auschwitz, no qual morreram centenas de milhares de judeus durante o Holocausto. Baseado nas experiências de vida e sobrevivência e superação, esse médico, chamado Viktor Frankl, desenvolve toda uma base teórica para poder dar sustentação e tentar explicar por que razões algumas poucas pessoas conseguiram sair daquilo que realmente era quase uma certeza de morte. A Segunda Guerra Mundial, em especial o Holocausto judeu. Haja visto que Viktor Frankl era um judeu austríaco. Falando de Viktor Frankl, ele tem como início dos seus fundamentos a ideia que ele compartilha com todos nós, que é a ideia do livre-arbítrio. Ao contrário de outras correntes filosóficas chamadas deterministas, aonde o ser humano não possui um livre-arbítrio. O determinismo é a ideia de que o ser humano tem um destino na vida e que as coisas acontecem segundo um planejamento. E o ser humano está preso a esse planejamento, não tendo escolhas na sua vida. Viktor Frankl era contrário à teoria filosófica do determinismo e ele defendia a ideia, como nós, do livre-arbítrio. A ideia é que o ser humano é dotado de uma capacidade de escolha. E essa capacidade de escolha é uma ferramenta fundamental para a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento e evolução. Quando a gente fala de sentido, busca por um sentido, que é o título best-seller desse grande autor, Viktor Frankl, a gente não está falando, ao contrário de outras correntes filosóficas chamadas causais, que vão procurar saber o porquê das coisas. Porquê da vida, porquê da morte, porquê eu estou aqui na Terra. Viktor Frankl, dentro da sua corrente filosófica, ele se importava muito mais
do que saber o porquê das coisas, em saber o para quê das coisas. E isso faz uma grande diferença. Vamos falar um pouquinho na sequência para que se entenda a diferença entre buscar um porquê viver e buscar um para que viver. A gente vem falar sobre um termo cunhado por Viktor Frankl, chamado a vontade de sentido. Segundo Viktor Frankl, a vontade de sentido é aonde o ser humano quer olhar para a vida e usufruir de um sentido que essa vida ofereça. É a ideia que dentro de cada um de nós, no nosso psiquismo, na nossa alma, existe a necessidade, um desejo, uma vontade de dar um sentido mais profundo, de oferecer para nós mesmos, diante das experiências da vida, um para que isso está acontecendo, não um porquê que, na verdade, tem a ver com uma explicação. Percebam? Para Viktor Frankl, mais importante do que entender por que eu fiquei doente, era entender para que essa doença chegou até mim e o que eu posso fazer com ela, ou que lição ela vem me dar. Isso se identifica com a nossa vontade natural e inerente de buscar, ou na verdade, segundo ele, atribuir um sentido profundo aos eventos que acontecem na nossa vida. Viktor Frankl, ele, na sua experiência de vida, através dos estudos, mas especialmente depois da sua formação, óbvio, das experiências de vida nessa situação limite, que era sobreviver num campo de concentração, onde centenas de milhares morreram, e, no cômpito geral da Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas alemães. Para que a gente precisa de um sentido na vida? A ausência da busca por um sentido ou da atribuição de sentido para a nossa vida e para as coisas que acontecem na nossa vida causa um esvaziamento de propósito, um esvaziamento de valor, gera angústia, gera medo, gera uma sensação de insignificância e de pequenez. Segundo Frankl, pessoas que buscavam atribuir um sentido à sua própria vida e às coisas que aconteciam na vida eram pessoas que tinham um valor mais elevado. E segundo Viktor Frankl, falando na questão de valores, encontramos um sentido realizando valores. Portanto, uma vida sem valores tende a ser uma vida pobre, fraca ou sem sentido nenhum. Mas o que você quer dizer com isso na prática? Se você exercitar o valor da justiça, você está dando um sentido à sua vida e às suas atitudes. Se você exercitar e ser uma pessoa honesta, você está dando um sentido à sua vida e aos atos de honestidade. Sendo uma pessoa caridosa, você está exercitando o sentido do amor. Sendo uma pessoa trabalhadora, você está praticando e exercitando o sentido do trabalho e do crescimento. Então, segundo Frankl, a vivência de determinados valores morais é o que atribui um sentido maior. E a carência, a deficiência da vivência desses valores faz uma vida sem sentido. Então, vamos tentar trazer para o mundo que estamos vivendo hoje. Vemos, infelizmente, uma geração de jovens com uma deficiência muito grande na sua educação e na formação de valores morais que são fundamentais. Já defendemos aqui em outras palestras, por uma observação de consequência ou de resultado, que entre uma geração e outra houve-se
uma dificuldade em transmitir valores morais, o que causou uma grande parte de indivíduos nessa geração mais nova carente desses valores. Cabe a cada um de nós, pessoas reflexivas, filosóficas, espiritualizadas, buscar nas nossas ações e exemplos a transmissão, difusão e venho até chamar a atenção um resgate desses valores perdidos, como eu exemplifiquei aqui. Existe uma geração que não foi apresentada ao valor do trabalho, que vai conhecer o trabalho nos seus 26, 27 anos, aonde já tem uma idade cronológica bem alta, o que causa uma consequência bem complicada. Existem pessoas nessa geração ao qual não foi transmitido, por exemplo, o valor do altruísmo ou da caridade. São pessoas puramente egoístas, têm baixa tolerância à frustração, não têm noção de limites. Então, voltando a Frankl, um sentido na vida diz respeito também a uma vida vivida, exercitando e baseada em valores morais. Segundo o seu livro, Em Busca do Sentido, muito daquilo que lhe favoreceu numa situação de emergência, de urgência, como é a sobrevivência num campo de concentração, aonde o alimento era altamente escasso, eram submetidos a regimes de trabalho indignos e escravizantes, não era incomum as pessoas se brutalizarem, se tornarem primitivas, regredindo a um estado mais primitivo de existência ou de sobrevivência. Essas pessoas, segundo Frankl, rapidamente sucumbiam à pressão do campo de concentração e não sobreviviam. E ele e as outras pessoas, as quais ele observou e relatou no seu livro, que conseguiram sobreviver e ainda superar essa vivência traumática, foram pessoas que conseguiram manter os seus valores e lá dentro praticar. Segundo Frankl, a vida tem sentido mesmo nas condições mais adversas, como um campo de concentração. E por que a gente está trazendo o Viktor Frankl e as ideias dele aqui? Além de existir uma concordância muito grande com as crenças que nós compartilhamos, estamos vivendo hoje, em humanidade, uma pandemia que de forma nenhuma se compara à tragédia da Segunda Guerra, que foi o Holocausto. Mas hoje contabilizamos um número de mortos elevadíssimo. E essa pandemia tem nos afetado indistintamente. Diante disso, segundo Frankl, mesmo nesses momentos, como os que estamos vivendo hoje, não é só importante, é fundamental a gente, através do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, da nossa consciência, nessa vivência da pandemia, achar um sentido, não só para que a gente consiga sobreviver a ela, como ele, achando um sentido e praticando os seus valores, conseguiu sobreviver ao campo de concentração. Então, Frankl vem nos trazer, a partir da sua experiência, uma espécie de receita bem descrita, bem didática, bem pedagógica, de qual foi o seu meio para que a gente possa, entendendo, nos apropriarmos desse ensinamento e aplicar na nossa vida. Diante do campo de concentração, Viktor Frankl, ele não podia mudar o ambiente externo. Já que ele não podia mudar aquilo que estava por fora dele, ele decidiu mudar por livre-arbítrio o seu ambiente interno e dar um sentido de superação, de força interior, de fé e de caridade para quem estava do lado dele. Será que isso tem a ver com esse momento da pandemia?
que a gente não pode mudar a situação que está à nossa volta, mas a gente pode dar um sentido profundo de superação, de aperfeiçoamento da nossa força, da nossa fé, especialmente da nossa paciência, e ainda por cima, lá no nosso ego, olhar para as outras pessoas que estão precisando mais do que a gente. Por quê? O nosso ego, como eu relatei há pouco aí, a experiência que Viktor Frankl viveu, diante de situações adversas, o ser humano, ele se fecha dentro de si e ele regride a um estado mais animalizado. Cabe a ele, pelo seu livre-arbítrio, não se deixar se brutalizar, se animalizar, entrar em contato com a sua alma, com a sua essência, com o seu psiquismo superior, atribuir um sentido, se apegar nos seus valores e transcender ou superar essa parte humana e animalizada que nós chamamos de ego. A contribuição maior de Frankl à psicologia tradicional do século XIX é muito interessante. Enquanto Freud dizia que existia dentro de nós uma sombra, uma profundeza chamada inconsciente, Frankl dizia que dentro de nós existia uma luz, uma altitude, que se chamava alma. Afinal, para Frankl, não pode existir luz se não houver sombra. A psicologia do início do século XIX foi muito cultuada com esse gênio, que a gente já também citou em outras palestras, que era o Sigmund Freud. Antes dele, não existia a ideia e o conceito de inconsciente, onde a gente guardava aquilo que a gente não gosta de mostrar para os outros, e que, de certa forma, controla muito da nossa vida se a gente não controlar, que é o nosso inconsciente, a nossa sombra pessoal, que todos nós temos. Afinal, somos seres humanos, um tanto luz, um tanto sombra. E essa sombra habita onde? Habita o nosso inconsciente. Tá errado, Freud? De forma nenhuma. Mas o que Frankl vem exaltar? Ele não vem exaltar só o lado sombra, como Freud. Ele vem exaltar o lado luz de cada um de nós. E segundo ele, se você, numa situação de adversidade, se pegar a esse lado luz, essa altitude, aquilo que te coloca acima das dificuldades e problemas, você tem um potencial dentro de você ilimitado de superação, de resiliência, de capacidade de passar por cima da dificuldade e ainda por cima extrair uma lição. Frankl é uma prova viva de alguém que foi colocado no pior ambiente que podia existir e através da conexão com a sua alma, da atribuição de um sentido profundo dele estar ali, de se apegar aos seus valores, conseguiu superar, sobreviver, ajudar muita gente e ainda por cima, depois que a guerra terminou, ele conseguiu ainda juntar tudo isso e formar uma base teórica que hoje se chama psicologia existencial. Olha que coisa bonita. Você pegar um limão e transformar numa limonada. Não só para saciar a sua sede, mas para dar de beber a todas as pessoas que estão à sua volta. Enquanto outras pessoas, diante de um limão, espremem no próprio óleo para poder chorar, ou espreme no olho das outras pessoas para ver todo mundo à sua volta chorar. Segundo Frankl, essa atitude de transformar o limão em limonada, ela está baseada na possibilidade de cada um de nós de dar um sentido positivo para cada vivência, por mais difícil e dolorosa que pareça estar se apresentando para cada um de nós. Viktor Frankl afirmava que a dor é uma condição inevitável da existência, nessa dimensão da vida que a gente está. É natural ter dor, mas o sofrimento, aí já não é necessário para a gente identificar um sentido na vida. Apesar dele ter passado ele mesmo por dores muito fortes. Ele foi um sujeito que vivenciou o máximo da dor física, da fome, da dificuldade, e mesmo assim, ele afirma para a gente,
para você dar um sentido na vida, não é necessário você viver o pior. Você pode fazer isso estando aí sentadinho, confortável, tendo até uma vida boa. Viktor Frankl cunhou um termo chamado valor de atitude. Segundo ele, valor de atitude é diante de uma situação que eu não posso modificar, eu modificar a mim mesmo, a partir da atribuição de um sentido a essa vivência que eu estou passando. Já que eu não posso mudar a situação e vivo nessa pandemia, eu preciso me modificar a partir desse sentido, com adaptação, com força, com exercício de valores, para poder superar essa pandemia e absorver o aprendizado, a força, todos os ensinamentos que essa pandemia está me trazendo. Viktor Frankl tem uma frase nesse fantástico livro que eu indico a vocês, um livro fininho, mas que tem um valor de vida fenomenal e muito fácil de encontrar. Eu mesmo já vi aqui nas papelarias de Amparo. E na internet a gente acha qualquer coisa. Uma das frases, abro aspas, eu encontrei sentido na minha vida ajudando outras pessoas a encontrar sentido na vida. Olha que bonito isso. É uma frase onde ele coloca a vivência dele como possibilidade de auxílio para outras pessoas. Voltando à questão do valor de atitude, eu citei como exemplo a pandemia. Mas não precisa ser a pandemia. Pode ser qualquer outra situação. Por exemplo, uma pessoa que está insatisfeita, está em dor emocional no trabalho. Já que ela não pode modificar o ambiente de trabalho, antes de abandonar o trabalho, cabe a ela se utilizar dessa ferramenta de Viktor Frankl, que é o valor de atitude, e tentar mudar a forma como ela enxerga o trabalho. Tentar dar um sentido profundo a esse trabalho. Tentar entender o que esse trabalho pode significar na vida dele e de outras pessoas. Isso é possível? Claro, possível e desejável. Se eu não estou feliz com as pessoas que estão à minha volta, em vez de tentar mudar essas pessoas, segundo Frankl, é muito mais interessante eu atribuir um sentido nessa vivência e entender para que eu estou vivendo e convivendo com pessoas difíceis e me modificar. Aproveitar essas experiências e dar um sentido de aprendizado, de superação, de crescimento. Não importa qual sentido você vai dar. Nós, positivistas, espiritualistas, estamos acostumados a dar um sentido de evolução a cada experiência, de aprendizado. Mas pode ser um sentido de resiliência, de fortalecimento, de desenvolvimento da fé, de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento de qualidades, de superação dos seus defeitos, das suas limitações, de incremento da sua autoestima, que é a imagem que tem de você mesmo. Existem múltiplos sentidos positivos que você pode atribuir a um tipo de vivência que você está passando, seja ela uma doença, seja ela um problema profissional, ou seja ela essa pandemia que estamos todos compartilhando. Vou falar um outro termo que Viktor Frankl nos ensina, chama valor de criação. Valor de criação é tudo aquilo que eu faço, eu atribuo um sentido. Por exemplo, eu trabalho como cozinheiro e só. Pronto, vou lá, faço a comida, recebo o meu salário no final do mês. Isso é uma vivência simples, natural e superficial. Valor de criação é eu dar um sentido criativo a essa mesma experiência. Exemplo, eu atribuo um sentido de alimentar as pessoas. Eu atribuo um sentido de oferecer o meu amor e o meu carinho nessa comida que eu faço, para poder não só alimentar o corpo, mas alimentar a alma das pessoas que vão ali. Tudo que a gente faz pode receber esse valor de criação, a partir do meu livre-arbítrio, do meu conhecimento, do meu desejo, em dar um sentido positivo para aquilo que eu estou fazendo. Já contei para vocês da minha experiência de escolher feijão, passando um tempão num mosteiro, escolhendo feijão, e qual era o sentido que me foi ensinado a atribuir. Quando você escolhe feijão,
a cozinheira que vai cozinhar esse feijão, junto com você, vai colocar amor, e as pessoas que comerem esse feijão vão se sentir alimentadas no estômago e no coração. Isso é valor de criação. Isso é incrementar qualquer atividade com alguma coisa que tenha um valor maior. E valor de criação está relacionado diretamente com a figura de quem? Com a figura de Deus, com a figura do todo, com a figura do Criador, com a figura do universo, seja lá o nome que você queira dar. A tua existência, o nosso planeta, a nossa galáxia, o próprio universo, a nossa vida e as experiências são todas criação. Criação, um ato de amor. E eu, entendendo essa ação, consigo pegar o meu quinhão, o meu pedacinho de Deus que mora dentro de mim e me passo a promover as minhas ações como ações co-criadoras. Se eu sou fruto da criação, se eu vivo na criação, tudo aquilo que eu faço faz parte da criação e se é feito com a minha intenção, com o sentido que eu atribuo, eu sou um co-criador, eu faço parte, sou todo com um. E aí o que acontece? A sua vida passa a valer para você muito mais, passa a ter um sentido diferenciado. E muitas coisas acontecem por decorrência. Não há motivo para a minha vida ser vazia, não há motivo para eu sentir tédio, não há motivo para eu me sentir sozinho, não há motivo para eu me desvalorizar. Pelo contrário, devagarzinho, esses defeitos que naturalmente aparecem, frutos do nosso ego e do egoísmo, imposto pela sociedade através dessa cultura opressora, quando eu atribuo o sentido que Viktor Frankl ensinou, quando eu desenvolvo o valor da criação nos pequenos atos que eu faço, quando eu dou um valor de atitude diante de cada situação que eu estou vivendo, isso promove e me fortalece no sentido de caminhar e não ter limites no meu aprendizado, evolução e desenvolvimento. Eu, pessoalmente, já vi muitas pessoas deprimidas ou tendo uma vida tediosa, vazia, se abrirem ao trabalho voluntário e encontrarem o valor da criação. Pois não há nada mais forte, gratificante, do que fazer o bem para o próximo. A nossa sociedade, antes da pandemia, ela cultivava o egoísmo, o isolacionismo, o consumismo de forma desenfreada, tudo isso para preencher o vazio que a gente sentia, o tédio que a gente sentia, a pequenez que a gente sentia. Essa vida colocava a gente num ritmo aceleradíssimo. Há tudo isso para a gente não perceber essa grande roda de hamster que a gente estava. O sentido de criação que pode ser atribuído à pandemia é a reavaliação de valores e a possibilidade de você, que está me ouvindo, se dedicar de uma forma sistemática a algum tipo de ação que venha a transcender o seu ego, a sair de fora de você e atuar de forma criativa. Aí que está o valor de criação, fazendo o bem para as outras pessoas. Ah, mas o que eu faço, Maurício? Velho, muita coisa. Vamos dar exemplos? Vamos. Eu posso ler para crianças. É difícil? Não, muito fácil. Eu posso visitar doentes? Posso, depois que a pandemia terminar. Eu posso fazer a unha e a barba dos idosos no asilo. Eu posso angariar mantimentos para pessoas que naquele momento estão passando por dificuldade e por fome. Eu posso, até de uma forma mais distante, me propor a fazer orações diárias num determinado momento, mandar vibrações positivas para todos os necessitados. Eu posso reciclar materiais para poder trabalhar pelo meio ambiente. Eu posso plantar árvores, vegetais, cultivar de forma a trabalhar pela natureza. Eu posso cuidar dos animais. Eu posso ouvir pessoas que estão em angústia, estão precisando. Existe uma lista interminável de ações que tiram você do seu ego e dão um valor de criação, uma atitude ou um sentido maior para a sua vida do que simplesmente comer e dormir.
Deu para entender? O sentido de criação, ele é totalmente influenciado pela cultura, que varia de lugar para lugar. Exemplo, a mulher que escolhe ter filhos e educar esses filhos em casa, para ela é necessária a apropriação e a atribuição de um sentido profundo de criação. Senão, essa mulher cai em sofrimento, devido a um conflito que existe entre ela, que acha importante cuidar dos filhos até determinada idade e voltar ao mercado de trabalho e ter a sua realização profissional, tá certo? Há 30 anos atrás, a nossa cultura impunha justamente diferente. Já não havia a cobrança, a necessidade da mulher trabalhar fora tão grande quanto hoje, não só para a questão material de complementar o orçamento doméstico, mas por uma questão de realização pessoal. E já era muito mais culturalmente embutido ou programado para a mulher a ação, a atitude de ter, cuidar e educar os seus filhos. Vejam bem, eu estou trazendo aqui simplesmente um exemplo de que, num prazo de algumas décadas, um determinado valor que era altamente aceitável e um sentido profundo, hoje já é questionado. Olha que interessante. Na minha geração, a minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim, da minha irmã e nos educar. E ela viveu isso sem conflito, porque ela não foi cobrada para se realizar profissionalmente. Era outra época. Nessa época, a mulher que tem filhos e vai cuidar e tentar educar, se vê numa situação de conflito, por quê? Porque ela é pressionada ao mercado de trabalho. Vivemos aí um conflito de sentidos. Qual é o sentido mais importante? A minha realização profissional ou a minha realização na minha maternidade? Cuidando e educando os meus filhos, não terceirizando. Existe certo ou errado? Nunca. Não existe um julgamento para essa ação. Cada pessoa que está me ouvindo vai fazer a sua avaliação de valores. E de acordo com a própria consciência dela, de acordo com os valores que ela tem dentro dela, de acordo com o desejo que ela tem dentro dela, ela vai dar um sentido diferente para cuidar dos filhos ou para sair para o mercado profissional, atribuindo os cuidados a uma outra pessoa de confiança. Então, não existe certo ou errado. É você que vai atribuir um sentido para aquilo que você faz. E não existe um julgamento para o sentido que você atribui. O que existe são influências culturais que podem atrapalhar você na hora de você dar um sentido para aquilo que você acha importante. Posso dar outros exemplos. Existem pessoas que têm um engajamento político muito grande, tá certo? E vem um sentido profundo nisso. Outras pessoas, elas se abstêm do engajamento político e preferem ficar isentas desse tipo de discussão. Existe um julgamento para a pessoa A ou para a pessoa B? Não, porque cada uma está munida do seu próprio sentido. O importante é que você, se utilizando do seu poder de reflexão, atribua um julgamento de valores isento de influências externas e construa um sentido para cada atitude que você faz. Seja uma atitude profissional, seja uma atitude pessoal, seja uma atitude religiosa, seja uma atitude de projeto de vida. A busca por um sentido ela é fundamental. E é justamente as vidas que não atribuem sentido que a gente entende como vidas que estão mais desvalorizadas e mais empobrecidas. Conclusão. O sentido na vida é algo puramente pessoal e subjetivo. Vem de dentro de cada pessoa. E para que ele tenha o seu valor total, você tem que descartar e se desconectar do olhar do outro, da opinião vigente, da cultura, mesmo porque isso muda de uma época para outra, de um lugar para outro, de uma religião para outra, de um regime político para outro. Olha que interessante isso. Valores morais e a ética são coisas que a gente guarda dentro da gente e são eternos. Mas a cultura, questões exteriores, são passageiras, mutáveis e
biográficas. Entenderam? Isso é muito importante, tá? Porque senão a gente cai no risco de ficar julgando o sentido que as outras pessoas atribuem às suas próprias escolhas. Isso é um ato completamente errôneo. Eu não permito que ninguém julgue o sentido que eu dou para as minhas atitudes, para a minha vida, e eu não julgo o sentido que as pessoas dão para as vidas e para as atitudes que elas tomam. Maurício, eu fico escutando você falar aí sobre um sentido na vida, mas você é psicólogo, faz palestra, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu trabalho, por exemplo, no almoxarifado de uma indústria. O que eu tenho para falar para vocês? Não existe um trabalho mais ou menos importante. Não existe uma vida mais ou menos importante. Tudo depende do sentido que você dá à sua vida e ao seu trabalho. Eu cito como exemplo o trabalho porque é o exemplo de sentido mais corriqueiro e mais acessível. Mas isso pode estar relacionado a qualquer vivência e qualquer escolha de qualquer pessoa. O entendimento que Viktor Frankl trazia e que a gente compartilha é que tudo é um relógio com infinitas engrenagens. E cada ser humano corresponde a uma pecinha desse grande relógio. Quando você quer ver as horas, você bate o olho nos ponteiros e nos números que estão dando a volta no relógio. Mas esses ponteiros só giram pelas centenas de engrenagens que estão lá por detrás, que são tão importantes quanto os ponteiros que eu estou enxergando. Se existem algumas pessoas de mais visibilidade na sociedade, elas só existem e só conseguem trabalhar porque existem milhares de outras engrenagens por detrás. Mas se eu sou engrenagem ou eu sou ponteiro, isso depende de como você enxerga. Eu trabalho como psicólogo no meu consultório e eu cheguei num determinado dia, abri a porta do consultório e o chão estava alagado. Estourou a boia da caixa d'água, transbordou e encheu o consultório de água. Nesse momento, eu liguei para uma pessoa que faz serviços de reparo, uma pessoa que eu admiro e respeito muito, e ela, depois de algum tempo, veio e, com a sua experiência profissional, a sua sabedoria, o seu comprometimento, os seus valores, porque é uma pessoa de valor, de valores também, ela pegou as peças necessárias e fez o reparo. Junto comigo, me ajudou a tirar toda a água, e a partir daí eu consegui desempenhar meu trabalho. Naqueles dias, essa pessoa que fez o reparo, esse encanador, ele foi a pessoa mais importante para os pacientes que eu atendi. Porque se não fosse eles, as consultas estariam canceladas. Então, percebam, às vezes é difícil para uma pessoa enxergar um sentido naquilo que ela faz. Cabe a cada um de nós dar um passo para trás, olhar sobre uma perspectiva e entender que a gente faz parte desse grande relógio e não existe um trabalho menos ou mais importante. Não existe uma pessoa menos ou mais importante. Tudo está intrinsecamente relacionado e tudo está intrinsecamente num regime de dependência. Somos todos dependentes. Maurício, dá mais um exemplo que está difícil de entrar. Há 1 ano e meio atrás, vivenciamos a greve de uma classe. Vocês estão lembrados da greve dos caminhoneiros? Por 3 dias, uma classe de pessoas que dirigem caminhões, que são muitas vezes invisíveis para a gente, porque a gente não se dá conta delas. Elas fizeram uma greve e o Brasil inteiro parou e prestou atenção. E essas pessoas e todos nós que paramos juntos entendemos o valor e o sentido de cada um desses grandes profissionais que dirigem os caminhões que fazem o Brasil andar. Mas você está dizendo que, então, que o trabalho de caminhoneiro é um trabalho com valor, com sentido? Não. Eu estou dizendo que todos os trabalhos têm valor.
Cabe a você, que faz o seu trabalho, achar o valor e o sentido. E quando você dá um sentido àquilo que você faz, tudo muda, tudo fica melhor. Mas essa palestra é sobre trabalho? Não. É sobre sentido na vida. Trabalho é uma área da vida. Podemos falar de relacionamento? Podemos. Qual é o sentido de eu estar casado? De eu ter filhos? O sentido é uma pessoa que me faz crescer e aprender todos os dias, a exercitar o amor, a exercitar o altruísmo, sair do meu egoísmo, a exercitar a minha paciência, às vezes, a minha compreensão, a minha aceitação à diferença, exercitar a minha confiança, exercitar o meu empenho, exercitar uma lista infinita de coisas. Ter filhos, uma tarefa muito difícil nos tempos de hoje, tempos muito complicados, pode ter um sentido profundo, o sentido de criação, de ser cocriação, o sentido de dividir o seu amor, o sentido de educar um ser humano e preparar ele para a vida, ou simplesmente pôr filho no mundo. Depende de você atribuir ou não um sentido para isso. Atitude de valor é converter um desastre numa vitória humana. Na minha vitória, na vitória que me fortalece, na minha vitória que me faz uma pessoa mais sábia sempre, mais segura, mais evoluída. Não importa o que a vida traz para mim, o que importa é o que eu faço com isso que a vida trouxe. Como eu faço? Se a vida me dá um limão, eu posso espremer no olho ou fazer uma limonada, como eu já falei para vocês. Gostaria de trazer relatos de pessoas que transformaram experiências negativas em positivas através daquilo que Viktor Frankl chama de terapia existencial ou atribuir um sentido profundo. Muitas pessoas conhecem a figura de Maria Adelaide Amaral através das novelas que ela fez, mas ela é uma grande escritora. Maria Adelaide Amaral relata num livro maravilhoso que eu recomendo, chamado A Bruxa, uma experiência, a sua experiência de adoecimento de câncer e o processo de cura, que ela, através da atribuição de sentido vinda da terapia de Frankl, conseguiu reverter e desenvolver a sua literatura, histórias e até a sua força interior. Segundo ela, se não fosse essa experiência, ela não se tornaria a escritora e a novelista que ela é. Relato de um paciente meu. Foi depois que eu tive um acidente e tive a perna esquerda completamente destruída, passou por cirurgia, colocou vários pinos, colocou aquela gaiola. Ele passou 6 meses acamado, com a perna para cima, e esse tempo de reconstrução, ele aprendeu e desenvolveu dons artísticos da música. Isso fez com que ele escolhesse estudar música, e hoje ele sobrevive da música. Isso é um exemplo de atribuir um sentido positivo a um evento negativo, como esse acidente que ele sofreu. Relato uma paciente mulher. Quando ela era garota, a mãe dela ficava a semana inteira deitada na cama com depressão. Era uma época que não tinha tratamento. E ela teve que aprender a cozinhar para os irmãos menores. Daí que ela desenvolveu o gosto pela cozinha e hoje ela trabalha num restaurante como chefe. São exemplos de valores de atitude, de valores de criação a partir da atribuição de um sentido positivo à dificuldade. Então, o que eu venho aqui fazer hoje para vocês? Eu venho chamar cada um de vocês para essa grande reflexão que a pandemia está nos proporcionando. Estamos passando por uma provação. Estamos. Está difícil? Não. Está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Só que, segundo Viktor Frankl, se eu der um sentido positivo, se eu entender que essa pandemia não é uma coisa negativa, é a grande oportunidade de eu pisar no freio, de eu refletir, de eu reavaliar as minhas prioridades, de eu olhar para dentro e encontrar os meus valores, a minha ética, aquilo que eu tenho de bom, eu posso, a partir dessa pandemia, começar um novo tipo de vida.
uma vida expressando atitudes de criação, valores de criação, um sentido profundo, me doando mais, me oferecendo mais, sendo mais honesto, mais trabalhador, mais esforçado, mais caridoso, mais fraterno, mais altruísta, mais estudioso, com mais fé, mais paciência. Vejam bem, essa pandemia, segundo o Viktor Frankl, pode ter um sentido profundo na sua existência. E quem me garante que daqui a 10 anos, em 2030, você, da mesma forma que esses pacientes, ou que a Maria Adelaide do Amaral vai estar fazendo um grande relato assim. Sabe, pessoal, em 2020 foi o ano da pandemia. Ficamos todos em casa, trancados. Tudo fechou, teve lockdown, teve máscara, teve álcool gel. E esse foi o grande ano da mudança. Eu vivia de um jeito até 2020. E depois de 2020, eu dei um sentido novo para a minha vida, um sentido positivo. Eu consegui, nesse momento de pandemia, da mesma forma que Viktor Frankl, lá dentro do campo de concentração, conseguiu encontrar sua essência, o seu valor e dar um sentido positivo, superar e ser alguém diferente para melhor, mais evoluído, e ainda por cima ajudar e multiplicar isso para outras pessoas. Espero que vocês tenham conseguido exercitar essa capacidade de reflexão. Espero ter contaminado vocês com a curiosidade. Procurem esse livro, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Garanto que é uma excelente leitura para vocês. E, mais do que tudo, não perca a oportunidade de atribuir um sentido às suas atitudes, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, até à sua vida. Eu não sei por que eu vivo, mas eu sei para que eu vivo. Eu vivo para aprender a amar cada dia mais, cada dia melhor e cada dia mais gente. Isso é buscar um sentido na vida. Agradeço a todos a paciência, desejo uma ótima semana e nos vemos até a próxima quarta com um novo tema. Se inscreva no nosso canal, ative o